A direita não pode legislar no Brasil por conta do STF, e esse é um problema tão grande que até a própria esquerda institucional tá começando a reclamar disso. Sim, se vocês não sabem, nas últimas semanas o STF derrubou uma lei que proibia cotas raciais. Eu fiz um vídeo sobre isso e nunca postei, eu não sei porquê. Isso é um problema que na realidade eu achei muito irritante porque eu sou catarinense e eu elegi essas pessoas. E as pessoas que me representam, elas representam as minhas ideias e elas legislam de acordo com as minhas ideias. E quando eles conseguem aprovar uma lei, o que já não é fácil no Brasil, e o STF vem e derruba, isso, digamos assim, causa um pouquinho de raiva sobre as instituições. Basicamente, o Gilmar Mendes falou: não, isso aqui é inconstitucional. Por que isso aqui é inconstitucional? O entendimento reafirma a jurisprudência do Supremo, que reconheceu a legalidade de políticas de inclusão baseadas em critérios étnicos raciais. Como a gente vai ver mais pra frente, essa própria lógica que ele utiliza vem contra ele depois e o morde, porque não faz sentido do jeito com que ele tá colocando. Ao analisar o caso, Gilmar Mendes destacou que a proibição direcionada às cotas raciais contraria as decisões anteriores do Supremo e compromete o princípio de igualdade material, que segundo ele, essas afirmações são instrumentos legítimos para enfrentar as desigualdades históricas. Vamos lá. Argumentando dentro do mérito das cotas raciais. Eu e muitas pessoas acham as cotas raciais extremamente ruins para um país luso-tropical que nem o Brasil. Se vocês não sabem, eu fiz um vídeo sobre o luso-tropicalismo, que é basicamente esse negócio de que, pô, o brasileiro é miscigenizado, né? O português chegou aqui e ele não ficou só fazendo filho entre os portugueses, ele fez filho com indígena, fez filho com negros, ele fez filho com todo mundo. Então, o brasileiro é um povo mestiço, é um povo pardo. Quando você faz um pacote de leis que beneficia uma raça em específica ao custo das outras, você cria uma distorção na sociedade. Até porque grande maioria das pessoas não são 100% uma raça e sim uma mistura de várias. E como é que você vai tratar essas pessoas? Muitas vezes, ou essa galera é extremamente marginalizada junto com os brancos, ou eles são utilizados como massa de manobra pela esquerda. Em ambos os casos, vamos ser sinceros, isso não é bom. Esse tipo de ideia simplesmente ferra com a pessoa que é pobre e ferra com a pessoa que quer chances de crescer. E aqui na matéria do Pablo, ele fala sobre como que 83% dos brasileiros apoiam as cotas para universidades, mas apenas 41% apoiam as cotas raciais ou cotas que seriam de minorias, certo? E ele fala assim, ó, ao meu ver, sem razão, eles argumentam que isso é uma radicalização da sociedade mestiça e cria privilégios para uma elite negra, que é um argumento que existe na sociedade e faz parte do debate público há anos, sobre o qual a Assembleia Legislativa de Santa Catarina deliberou, certo? Ouvir elite negra, mesmo sendo uma pessoa de direita, é meio estranho, mas, pô, a gente tem um exemplo perfeito de elite negra, que é essa pessoa, uma mulher trans negra, que supostamente teria estudado em escola particular durante grande parte ou toda a sua vida, conseguiu uma das vagas para entrar na Universidade Federal do Rio de Janeiro para fazer medicina. Ela estava colocada na posição 1020. 1020. Ela tirou notas baixas. Ela tirou notas baixas, mas conseguiu passar por conta de uma cota de travesti. E é óbvio que existem negros pobres que provavelmente tiveram sua bolsa roubada por conta de indivíduos que nem esse. Isso é completamente absurdo. Indiferente de qual que é a sua raça, indiferente de qual é a sua cor, você não deveria ser passado na frente se você é mais rico. Isso não faz sentido. O relator Gilmar Mendes estabeleceu dois entendimentos. O primeiro é que a premissa da lei é inconstitucional. Ele se baseia no argumento de que as cotas raciais violam a isonomia, quando o STF já estabeleceu que não violam. A decisão desapareceu rápido no meio do noticiário da semana, mas não deveria. É grave que uma corte constitucional, com argumentos duvidosos, derrube uma lei instaurada por deputados eleitos pelo povo. E a decisão tem efeito duradouro, torna praticamente irremovível uma política pública controversa. O STF, que havia entendido antes que as cotas podem ser adotadas em vestibulares e concursos sem violar o princípio da isonomia, agora decidiu que elas dificilmente poderão ser revogadas. Numa decisão, a corte passou do pode para deve haver cotas. E esse aqui é o raciocínio principal que contradiz a decisão do Gilmar Mendes, porque antigamente, quando começou a ser debatido sobre a constitucionalidade de cotas raciais, foi falado que sim, ela podia existir, né, em certos casos isso poderia ser permitido, e foi feito meio que uma abertura para as cotas raciais entrarem, e hoje em dia as cotas raciais viraram quase que uma regra dentro das universidades federais. Agora, o fato de que ela pode existir, a decisão que diz que ela pode existir, naturalmente faz com que ela não seja mandatória.
Porque se eu falo que algo pode existir, eu não tô falando que ela deve existir. E agora, o novo entendimento de Gilmar Mendes contradiz essa decisão anterior, falando que agora elas têm que existir de qualquer jeito, causando mais um problema constitucional para uma Constituição que já está extremamente inchada, uma decisão que inclusive vai ser muito difícil da gente conseguir derrubar depois. E agora não tem mais jeito. Não adianta tentar inventar mais uma regra para proibir essas cotas. A não ser se você conseguir fazer algo muito esperto no meio dessas cotas ali, talvez você colocar algum parâmetro que faz com que, olha, as cotas raciais, elas só podem ser para pessoas de baixa renda também, e mesmo assim você ainda vai ter problemas, porque tu ainda vai ter distorções com isso. Mas até isso pode ser barrado agora, porque a gente já tem uma decisão nova do STF no que se diz em relação a isso. É um pouco embaraçoso defender o direito da direita de acabar com uma política pública que eu defendo. Já escrevi aquilo na coluna, noutras ocasiões, que considero as cotas raciais na universidade uma política positiva e muito bem sucedida, mas a discussão aqui não se diz respeito sobre mérito das cotas, mas o direito da direita de exercer a soberania entregue por meio de voto popular. Vivemos em um momento em que é preciso, antes de defender nossas preferências políticas, defender a democracia num sentido pluralista. Isso é algo muito preocupante, né? Quando até um esquerdista começa a falar sobre o fato de que talvez, né, a democracia não esteja sendo respeitada do jeito com que deveria, é o momento onde que você tem que começar a pensar, caraca, como é que a gente chegou aqui, né? Isso é muito preocupante. Minha opinião sobre o que está realmente acontecendo em relação ao STF. Desde a queda da Dilma, a esquerda, ela basicamente tomou uma facada e ela está lentamente sangrando. Com essa facada que eles tomaram, basicamente eles entraram com seus anticorpos de defesa para tentar se proteger dessa ferida, e essa ferida parece que tá abrindo ainda mais, essa ferida parece que tá piorando ainda mais. A gente vê cada vez mais a esquerda perdendo espaço no legislativo e a gente vê cada vez mais o executivo com uma aprovação muito pífia, uma aprovação que não leva à reeleição. E eu acredito que esse enfraquecimento que está acontecendo faz com que o judicial, que foi apontado pelo executivo pelos últimos anos, ou seja, a gente tem pouquíssimos, né? A gente não tem ninguém lá de direita. A gente tem algumas pessoas ali que são mais técnicas, mas a grande maioria deles são extremamente ideologizados. Inclusive o Flávio Dino, né? Inclusive o Alexandre de Moraes, foram péssimas escolhas. Mas essa galera do STF, principalmente a primeira turma, ela começou a reagir como se fosse um anticorpo, tentando lutar contra qualquer um tipo de invasão que acontecesse. Bom, como vocês sabem, isso não deveria realmente ser a função do STF. Né? O STF deveria estar ali para julgar coisas abstratas, né, constitucionalidades, e deveria respeitar suas próprias decisões feitas, não do jeito que o Gilmar está fazendo nesse momento. E isso é basicamente a esquerda tentando lutar com todas as suas forças contra uma direita que vem vencendo cada vez mais e crescendo com muito mais força. Vocês devem ter visto isso também muitas vezes quando o próprio Bolsonaro estava no poder. Quando o Bolsonaro entrou no poder, uma das promessas dele era a liberação de armas. O STF foi extremamente contra isso. Qualquer coisa que acontecia no governo Bolsonaro, o STF barrava. Deu pra perceber que o STF estava travando uma grande guerra, mas eu também tenho uma crítica a tecer ao Bolsonaro. O Bolsonaro estava com muito rabo preso por conta do seu filho, e ele também não quis correr muito atrás de detonar o STF. Bukele conseguiu fazer isso, várias outras pessoas conseguem, mesmo com governos de esquerda, mesmo com supremos de esquerda, ainda fazer uma governança boa. Bolsonaro não conseguiu porque tinha rabo preso. A minha ideia é que o resultado inesperado de tudo isso é uma direita castrada, é uma direita fraca e é uma direita que é muito estranha. A gente tem uma das direitas mais estranhas no Brasil. A gente tem uma direita que bota ator pornográfico, a gente tem uma direita que bota trans. E eu não tenho problema com LGBT nem nada entrar na política. Na verdade, eu acho que eles deveriam entrar na direita o máximo possível também. O problema é que eles são especialmente identitários. Eles não são, tipo, a Sofia Barclay não tá lá porque ela é uma boa legisladora. Ela não tá lá porque ela tem uma inteligência muito boa, porque ela tem algum know-how específico. Ela tá lá porque ela é trans. Essa é a política identitária, esse é o problema da política identitária, e isso não deveria acontecer na direita. E fica no lugar essa galera que é tipo uma direita, sabor direita, né? Não sei, não gosto desse meme do sabor direita, acho ele idiota. Mas basicamente esse é meu ponto.